Eu acho que não vai dar tempo do Hamilton sair e cruzar a linha de chegada. Ó. Muito em cima, não vai dar. Teve algum problema no carro do Alonso, acabou segurando o Hamilton e talvez não vai conseguir não. Precisa ver se tem um problema no carro do Alonso, é só o Alonso que Se o Alonso segurou um pouquinho. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, continuando nossa série sobre a temporada de 2007, hoje contando a história da 11ª etapa, o GP da Hungria, disputado no dia 5 de agosto no circuito de Hungaroring. E foi uma corrida que na classificação tivemos uma polêmica. Como é que funcionava a classificação naquela época? No Q3, os pilotos eles eram obrigados a largar com o combustível que eles iriam para a corrida. Então, quando os pilotos saíam dos boxes para ir quando começava o Q3, os pilotos saíam dos boxes e ficavam dando voltas na pista apenas para queimar gasolina para poder, quando chegasse no final do Q3, eles fizessem a sua volta rápida ali com menos gasolina. Então eles ficavam ali dando voltas e dando voltas e dando voltas, queimando gasolina. Na McLaren tinha um acordo entre os pilotos de que em cada corrida era um dos pilotos que ficavam na frente, que sairia primeiro, para poder ter ali uma volta a mais de queimando gasolina, para teoricamente estar mais rápido. E na Hungria, esse acordo dizia que quem ficava na frente, deveria ficar na frente, era o Alonso. Mas o Hamilton ficou na frente e não deixou o Alonso passar. Na verdade, ele não abriu espaço para o Alonso, porque o Raikkonen estava colado no Alonso e o Hamilton falou, segundo o Lewis Hamilton, falou que não, se ele deixasse o Alonso passar, o Raikkonen também ia passar. Enfim, então o Alonso e a McLaren não gostaram dessa atitude do Hamilton e o Alonso parou antes no box, ali poucos minutos antes de acabar o Q3, para trocar o pneu, botar o pneu macio e ir para fazer a volta rápida. Então o Alonso ficou ali e tal, aí trocou o pneu e ao invés de sair para a pista, ele ficou parado um pouco tempo mais no box, com o Hamilton atrás dele, também esperando para trocar o pneu. E a McLaren liberou ele e o Alonso ficou parado mais uns 10 segundos, foi para a pista e o Hamilton depois entrou, trocou o pneu. Só que o que aconteceu? Faltava pouco tempo, então o Hamilton ele não teve tempo de abrir uma última volta rápida para tentar disputar a pole position, sendo que o Hamilton era o pole provisório. O Alonso então marcou a pole position, mas os comissários depois da corrida decidiram que o Alonso interferiu desnecessariamente com outro concorrente, o Hamilton, e ele foi penalizado em 5 posições no grid. E também os comissários entenderam que a McLaren teve culpa no processo, que também segurou o Alonso tempo demais ali, prejudicando o Hamilton. E os comissários, eles deram uma punição para a McLaren, o seguinte: a McLaren, todos os pontos que ela conquistasse naquela corrida não seriam contabilizados no campeonato de construtores. Então vamos supor, se a McLaren fizesse dobradinha, o Hamilton em primeiro, o Alonso em segundo ou vice-versa, marcasse 18 pontos, não ia ter, os pilotos iam receber seus pontos, mas a equipe não ia receber pontos naquela corrida. Ou seja, o clima já começou tenso. Mas não era só na McLaren, não. Também o clima estava tenso na Toro Rosso. Eu já até fiz um vídeo no canal para falar sobre isso, vou deixar esse vídeo na descrição e também no card. Mas para resumir o seguinte: o Gerhard Berger, ele era um dos donos da equipe e o Franz Tost era um dos chefes da equipe. E eles já estavam insatisfeitos com o desempenho do piloto americano Scott Speed. Na corrida anterior, no GP da Europa, no meio daquela confusão toda de chuva, o Speed foi para o box e a equipe Toro Rosso errou o pit stop dele ali, demorou mais tempo do que o necessário. E quando o Speed voltou para a pista, o Speed acabou sendo vítima daquela aquaplanagem e acabou batendo e abandonando a prova. Quando ele voltou para os boxes, ele foi perguntar o que tinha acontecido no pit stop, por que tinha dado aquele erro no pit stop, e o Franz Tost falou que isso não interessava mais, porque já que ele tinha batido logo depois mesmo, então isso não fazia a menor diferença. E aí teve uma discussão entre o Franz Tost e o Scott Speed, que o Franz Tost chegou a agredir o Scott Speed com um soco. Pois é, isso mesmo. Depois vai lá no vídeo que eu conto mais detalhes. O Speed então saiu da equipe e acabou sendo substituído pelo Sebastian Vettel. Com a punição do Alonso na classificação, Lewis Hamilton largou na pole position, ao seu lado na primeira fila o Nick Heidfeld da BMW, segunda fila com Kimi Raikkonen da Ferrari em terceiro, Nico Rosberg da Williams em quarto, terceira fila com Ralf Schumacher da Toyota em quinto e o Fernando Alonso da McLaren em sexto.
O Felipe Massa foi eliminado no Q2 e largou apenas na 14ª posição e o Rubens Barrichello em 18º. E na largada, Lewis Hamilton se mantém na frente. Vamos para a largada. Apagam-se as luzes. Lá vem Hamilton. Olha o Alonso forçando. Ganhando o Felipe Massa. Largou bem o Raikkonen ali. Raikkonen largou bem, deixou o Heidfeld para trás. Olha o Alonso espremido por ali. Tentando ultrapassagem, o Felipe Massa vem por dentro também tentando ganhar posições. O primeiro é Hamilton, o segundo é Raikkonen. A terceira posição é do Heidfeld. O Alonso largou mal, caiu para a 7ª posição e no final da primeira volta cometeu um erro e foi ultrapassado e perdeu mais uma posição. A 9ª posição do Kovalainen e o 10º Coulthard, os dois largaram nessas posições. E olha que estranho ali o Alonso como errou. Olha o Alonso como errou, perdeu uma posição e vai perder outra. Perdeu uma posição pro Coulthard e o Kovalainen foi para cima dele. Estranho o erro do Alonso. Mas na volta seguinte o Alonso se recupera, passa o Webber e assume a 7ª posição. Contra 22-6. Lá vem o Alonso, botou ali para cima do Webber para fazer a ultrapassagem. E faz a ultrapassagem limpa no ponto que existe de ultrapassagem, que é essa freada no fim da reta. Na volta 3, o Alonso passa o Kubica e é o 6º colocado. Muito menos por Alonso, que vem vindo aí, né? Ele vem vindo aí. Ele passou o Mark Webber e agora na volta seguinte faz a ultrapassagem em cima do Kubica, que não quer entregar. Aí veja como ele faz a ultrapassagem em cima do Kubica. E aí, Reginaldo, quem é que disse que não tem ponto de ultrapassagem em Hungaroring? O Alonso já achou dele. Na volta 5, o Sakon Yamamoto da Spiker abandona a prova. O Sakon Yamamoto que entrou no lugar do Marcus Wilkenrock, que tinha feito a corrida anterior, ali depois da demissão do Christian Albers. O Marcus Wilkenrock, mesmo liderando a prova, até fazendo ali, digamos, uma boa corrida, não conseguiu garantir sua vaga e o Yamamoto entrou em seu lugar. O Nick Heidfeld e o Fernando Alonso são os primeiros dos líderes a parar. Eles param na volta 17, enquanto o Hamilton e o Raikkonen param na volta 18. E na volta 33, o Hamilton tomou um susto ali com o Takuma Sato saindo dos boxes. Vamos ver, olha lá. Tá lá dele, ó. Ele tá lá dele, o que ele vai fazer, o Sato? Ele tinha que sair. E repare que ele respeitou a linha branca. A saída do... Olha só como ele respeitou. Ele respeitou a linha branca. Vinha muito mais forte o Hamilton. Essa saída, ela é complicada. O piloto que sai do box sai ali. Opa, olha só o Alonso. Olha o Alonso onde foi passear. Felipe Massa não conseguiu evoluir na corrida, ficou muito tempo ali atrás do Sato e ele foi o último a parar, ele parou na volta 35. Na volta 42, um enrosco entre Fisichella e Davidson faz o Davidson rodar e o carro dele fica preso ali em um local perigoso. Mas a direção de prova não acionou o safety car, entrou um carro de resgate ali, Marshalls e a corrida rolando ali normalmente, apenas com bandeira amarela localizada. E o Reginaldo Leme comentou sobre isso. Embora seja um ponto perigoso, que é uma saída do clube, é considerado o seguinte: ele está pelo lado de dentro e a saída é lá pelo lado de fora, proporcionando visibilidade aos pilotos quando estão na curva. Então, parte-se do princípio de que depois que passam todos os carros, todos eles já vão saber que ali tem um carro parado. Até porque o certo seria um guincho, né, um guindaste para puxar o carro. Errado, na minha opinião, é a entrada de um carro de passeio ali, quer dizer, carro de passeio, um carro de segurança, mas para mim errado é isso. E um pouco mais além, o Galvão Bueno falou sobre a punição do Fernando Alonso. O Hamilton desobedeceu uma ordem de deixar o Alonso fazer a primeira tentativa, ir à frente para ganhar uma volta. Eles fazem isso a cada corrida é a vez de um, e o Hamilton não obedeceu a ordem, mas a direção de prova e os comissários entenderam, olha o Raikkonen onde vai. Entenderam que houve uma atitude antidesportiva da McLaren de segurar demais o Alonso e mais ainda do Alonso impedindo o Hamilton de uma última tentativa. Com isso o Alonso perdeu 5 posições no grid, era pole, largou em 6º e a McLaren, como punição, não valem os pontos de equipe da McLaren. E aí um pouco depois eles resgataram uma frase do Rubinho sobre isso. Eu acho só que é feio, porque a minha opinião,
hora que a Ferrari tinha que ser punida não foi e agora estão tentando justificar. Essa é a minha opinião. Mandou legal, Rubinho. Na época que a Ferrari fazia isso, ele está se referindo a ele. Anos e anos fizeram isso comigo, ninguém nunca puniu a Ferrari. A McLaren fez agora, puniram a McLaren. Mandou legal, Rubinho. E da Ferrari ficou, né, explícito, aquele, né, todo mundo vai lembrar do Grande Prêmio da Áustria em 2002. Todo mundo viu e realmente nada aconteceu. Ali você vê que eles estavam mencionando ali, se referindo, né, à Áustria 2002, né, e sempre falando como o Rubinho como fosse vítima da Ferrari. Não, o Rubinho não é vítima, o Rubinho ele fez parte, ele fez porque quis, então vítima ele não tem nada. E antes de continuar o vídeo, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas e miniaturas. Para acessar é só clicar em botequimgp.com.br e fazer o seu pedido. E por lá também você pode se tornar um apoiador do canal se você gosta do nosso trabalho, e você vai poder participar do nosso bolão do Botequim ali, que concorre a prêmios e também a sorteios de camisetas e miniaturas. Então vai lá em botequimgp.com.br. E olha só, vocês reclamam, né, das regras do Ben Sulayem hoje aí, que não pode falar palavrão, que não pode fazer gesto feio e tal, mas antigamente não era muito diferente não. O Raikkonen virou um 21-2. Tem discussão, hein? Coisa feia, moço. E isso hoje, na Fórmula 1 de hoje, dá punição, hein? Vai ter que tomar punição sim, porque o Alonso já foi punido. É falta de esportividade, é falta de educação, é uma grosseria ao vivo para o mundo inteiro. No final da prova, o Raikkonen chegou ali, se aproximou do Lewis Hamilton, mas sem nenhum ataque, e da mesma forma o Alonso também sobre o Raikkonen ali na briga pela terceira posição. E depois de 70 voltas, Lewis Hamilton vence o GP da Hungria. Para vencer a prova, traz com ele Kimi Raikkonen na segunda posição. O Raikkonen vai defendendo o pódio, o Alonso é o quarto. Aí vem ele para apontar na reta, para receber a bandeirada. Vitória de Lewis Hamilton, vence de novo na Fórmula 1. Hamilton vence outra vez. Fez a melhor volta da prova, olha a vibração do Hamilton. E ganhou uma briga interna, hein? Ganhou uma briga interna na McLaren. Lewis Hamilton, vencedor da prova a 70 voltas, segundo Kimi Raikkonen da Ferrari a 7 décimos, terceiro Nick Heidfeld da BMW a 43 segundos, quarto Fernando Alonso da McLaren a 44 segundos, quinto Robert Kubica da BMW a 47 segundos, sexto Ralf Schumacher da Toyota a 50 segundos, sétimo Nico Rosberg da Williams a 59 segundos, oitavo Heikki Kovalainen a 1 minuto e 8 segundos. Classificação do campeonato após 11 etapas: Lewis Hamilton líder 80 pontos, segundo Fernando Alonso 73, terceiro Kimi Raikkonen 60, quarto Felipe Massa 59 e quinto Nick Heidfeld 42. Campeonato de construtores: McLaren líder 138, Ferrari segundo 119, BMW terceiro 71, Renault em quarto 33 e Williams em quinto com 20 pontos. Então é isso, bacharéis, esse foi a história do GP da Hungria. É ali que realmente a coisa azedou, ali entre Alonso, Hamilton, McLaren e tudo mais. Nós teremos outros desdobramentos. Voltaremos a qualquer momento com a história do GP da Hungria. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.